É tão bom estar aqui na casa do Senhor. Você disse para eu me sentir amada. Estou me sentindo amada desde que eu entrei na porta. Que igreja linda, irmãos lindos, alegres, felizes. Dia dos Pais. Quero parabenizar você que é pai. Que você tenha muitos filhos também espirituais. Que o Senhor faça de você um ramo frutífero. Eu achei lindo o templo. E eu fiquei olhando ali pro altar. É bom quando a gente vai na igreja bonita que a gente copia algumas coisas, né? Quando a gente volta para nossa igreja. Mas eu fiquei olhando aqueles detalhes ali e aquilo parece ramos. Se você reparar, parece muitos ramos, folhas. E que assim seja essa igreja. Como Jacó disse para José. José é ramo frutífero. E vai ser estendido. Então que a sua vida, o seu ministério seja assim. Ramos frutíferos. Que vão ser estendidos. Para além dessas 4 paredes. Para além do seu ministério. Eu agradeço ao pastor Robson, à pastora Patrícia. Por estarmos aqui. E é um privilégio também revermos nossos filhos, né? Alguns filhos, outros filhos emprestados. Mas foram pessoas que o Senhor tanto usou para nos abençoar naquela terra. E é muito bom ver o pastor Bira com a Bibi aqui. E ver o que Deus tem feito na vida deles. Eu louvo o nome do Senhor porque ele foi para Portugal achando que ia arrasar assim no mundo. Que ia fazer sucesso. E começou a fazer sucesso. Na televisão, nas rádios, né, Bira? CDs nas lojas. Mas o Senhor levou eles até lá. O Senhor levou eles a cruzarem o Oceano Atlântico para eles nascerem de novo. Eu louvo o nome do Senhor por vê-los andando na verdade. Nós estamos aqui no Brasil desde 12 de julho. E eu até falei na igreja domingo passado que hoje nós estamos trabalhando em Portugal. O Senhor tem nos dado a graça também de estender raízes para outros países. A nossa igreja já tem 153 anos. Então ela já está bem, tem 82 países. E nós temos também ministrado fora. Mas começou aqui na nossa Jerusalém. Começou aqui. Eu louvo a Deus por onde tenho passado. Sempre vejo um filho na fé. Oi, você está aqui, me dá um abraço. Olha, eu estou servindo ao Senhor. Olha, eu estou liderando o ministério de jovens. Olha, eu estou liderando o ministério de criança. Alguns são pastores, ex-alunos do seminário, são pastores. E isso é muito gratificante, quando a gente pode ver que nossos filhos na fé estão andando na verdade. Hoje nós estamos num país que tem 96% de católicos. Mas a maioria desses católicos é tudo envolvido com bruxaria, com feitiçaria. Em cada vila que você vai tem 1, 2, 3, 4 bruxas. As pessoas vão nas casas dessas bruxas se ficarem doentes. Quando o filho nasce, quando o filho vai casar, quando quer alguma coisa, quando quer fazer bem, quando quer fazer mal. Então é um país que menos de 2% é evangélico. Aí você olha, né, mas é Portugal, tem tanto português no Brasil. Será que lá, por causa do Papa, a Igreja Católica, eles não conservam? Sim, conservam o cristianismo, mas não é uma nação evangelizada. Portugal, como o Brasil, foi cristianizado, não foi evangelizado. E lá nós estamos servindo ao Senhor. E para você ver que o nível de batalha espiritual é tão grande, que na nossa segunda igreja, eu me lembro, os vizinhos não gostavam lá da nossa igreja, porque era uma salinha pequenina. Eu acho que foi onde o Júnior e a Diane se converteram. Eu acho que cabia lá umas 25, 30 pessoas bem apertadinhas. Mas nós tínhamos uns vizinhos em cima que eles detestavam a igreja. E nós nem tínhamos lá instrumentos assim, com som. Tínhamos um violão. E eu ainda que tocava o dó, ré, mi. E assim nós fazíamos os cultos. E os vizinhos colocaram por 3 vezes feitiçaria na porta da nossa igreja. Todos portugueses. Na terceira vez que eu cheguei lá, tinha lá feitiçaria na porta da igreja, irmãos. Naquela semana arrancaram a cabeça de um homem na porta da nossa igreja. Mataram o homem na porta da igreja. E eu lembro que eu estava sozinha, minha outra parceira no ministério, pastora Cidade, estava no Brasil de férias. Eu entrei lá naquela salinha, comecei a chorar. Eu disse, Deus, tem misericórdia.
Quando não é polícia que chega na porta para parar o culto, que vem, que os vizinhos reclamam, é feitiçaria na porta, agora mataram um homem. E eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor falou comigo, minha filha, você está enfrentando um alto nível de batalha espiritual. Você precisa entrar numa campanha de jejum e de oração 40 dias e 40 noites. Eu confesso para os irmãos que aquilo lá foi estranho para mim. Que eu disse assim, isso é coisa da minha cabeça. Como é que eu vou ficar 40 dias e 40 noites sem comer? Nesse ritmo de vida? Não consigo. E o Senhor 3 meses contendeu comigo. E eu então fiz essa campanha de jejum. E um detalhe. Quando eu cheguei em Portugal, Deus me deu uma visão de um ministério de adoração profética. Eu não tenho tempo para explorar. Um ministério de adoração profética, e esse ministério, enquanto estava ministrando, o Senhor me mostrou vidas sendo curadas, libertas, transformadas, batizadas no Espírito Santo, curadas, restauradas. E o Senhor falou, prepara-te, porque esse é o ministério de adoração que eu vou colocar na sua mão. Mas só tinha eu e a pastora Cidá, era a dupla. E anos depois aconteceu então essa situação, e eu fiz essa campanha de jejum, 40 dias e 40 noites. E nesse tempo de jejum, o Senhor me deu alguns dons que eu não tinha antes. Como, por exemplo, o dom de discernimento de espíritos. E um mês depois, eu acho, depois dessa campanha de jejum, nós estávamos lá na igreja, adorando ao Senhor. E eu lembro até a música que eu estava cantando e a mensagem que eu estava pregando. Eu estava tocando aquela canção do pastor Azaf Borba. Vinde entrar na presença do rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. E aí... entra quem lá? O Bira, o pastor Bira, cheio de mulheres. A Bibi não estava naquela época lá não, estava no Brasil. Mas eu preciso falar porque foi o testemunho dele. E aí ele entrou, irmãos, com a viola azul na mão, um short, uma camiseta toda assim aberta, um cabelão. Eu acho que foi a Diane que convidou ele para lá na igreja. Entrou e sentou lá atrás. E aí eu estava pregando. E eu lembro que eu estava pregando naquele texto em que Jesus chega na beira da praia e ele vê Pedro guardando as redes. Porque não tinha pescado nada a noite toda. Aí Jesus falou, empresta-me o teu barco para eu entrar e fazer de púlpito para eu pregar essa multidão. E Jesus entrou no barco de Pedro, pregou a multidão, depois disse, agora lança a rede do outro lado. E veio a pesca maravilhosa. Aí eu lembro que quando eu falei assim, há momentos que o que Deus mais quer de nós é um coração sujo, para que ele possa entrar e fazer uma grande obra. Aí o Senhor falou para mim assim, agora você vai olhar para aquele rapaz e você vai dar uma palavra profética para ele. Você vai dizer que ele é ungido, consagrado desde o ventre da mãe dele, para que muitas vidas sejam salvas. E aí eu pregando e lutando com Deus. Eu disse, eu não vou falar nada, porque o Senhor me deu discernimento de espíritos. Eu estou vendo que esse rapaz não é crente em nada. Eu estou vendo que esse rapaz está cheio de demônios. E eu vou falar para um rapaz cheio de demônio que ele é ungido? Eu não. E estou pregando. E Deus está lutando comigo, contendendo comigo. E o Senhor falou, você vai falar sim. E me deu uma visão. E eu vi 2 mãos fazendo um vaso. E esse vaso estava na metade. E o Senhor disse, ele é esse vaso. Eu chamo a existência coisas que não existem como se já fossem. Você não vê como ungido, ele não vai entender nada hoje. Mas entrega essa palavra. Porque essa é a palavra que eu tenho para ele. Eu parei na hora de pregar. E eu entreguei a palavra para ele. Eu lembro que eu falei, eu acho que você não vai entender nada. Mas o Senhor me deu uma visão, mandou te falar. E na hora ele se levantou. Eu acho que eu nem fiz apelo. Ele levantou, veio no chão, ficou batendo no chão. Eu quero, Deus. Chorava de babar, de meleca cair do chão. Ainda é meio assim hoje, né? Baba muito na presença do Senhor. Tá vendo? Vou parar, senão daqui a pouco vai babar o chão aqui. Vamos continuar essa palavra. E assim foi discipulado, rompeu vínculos com o mundo. Mulheres chegavam na nossa igreja e iam lá falar comigo, tirar satisfação. O que vocês fizeram com o nosso Bira? Porque ele ainda teve que manter um contrato numa casa de show, discoteca, não foi? Que não deu para cortar, né? E elas falaram assim, ele dançava igual um elástico. Agora, ele não dança mais como antes. O que é que vocês fizeram com o nosso Bira? Vocês fizeram uma lavagem cerebral. Aí ele sempre falava, não é só cerebral não, espiritual, corporal, foi a lavagem completa. E aí depois de uns tempos, né, de discipulado, de processo de libertação, nasceu o Ministério de Adoração Profética chamada Shekinah, pastor Robson.
Shekinah. Já lançamos 3 CDs, vamos lançar agora o 4 no segundo semestre, só com portugueses. Só tem uma brasileira agora no nosso ministério. Então, assim, eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor tem trabalhado, né? E Deus é bom. E essa semana eu estava com a palavra no meu coração para ministrar aqui nessa manhã. Quantos pastores nós temos aqui hoje? Quantos líderes de ministérios, além de pastores, nós temos aqui? Nós temos muitos líderes aqui. Quase todos são líderes. E eu estava com a palavra no meu coração e a noite passada o Senhor veio no meu coração e trocou. Falou, essa palavra não, essa palavra você queria pregar, mas eu tenho uma palavra. E essa palavra eu gostava que você abrisse, está lá no Salmo 67. Como é bom poder conhecer o Senhor, né? Estar na presença do Senhor. Conhecer a sua palavra. Conhecer o nosso propósito de vida. Diga comigo assim, Deus tem um caminho profético para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para a minha igreja. Porque quem conhece o seu propósito de vida não anda perdido. Ele tem um foco, ele tem uma direção. Ele sabe onde ele vai investir a vida dele. Ele conhece uma história que tem começo, meio e fim. Amém? E como outro dia um amigo meu falou, a história não começa em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A história começa em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A nossa vida começou lá, em Deus. Fomos gerados em Deus. E Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém? Salmo 67 fala da bênção. E todos nós queremos a bênção do Senhor. Como filhos, nós temos direito à bênção do Pai. E aqui o salmista diz assim, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Então quero dizer para você que antes de você ser chamado para ser líder, pastor, você é um filho de Deus. E como filho de Deus, nós que estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nós temos direito à bênção do Senhor. A bênção do Pai está sobre nós. E o salmista aqui, ele está fazendo uma declaração. Deus venha nos abençoar. Deus venha resplandecer o seu rosto sobre nós. Venha colocar-nos debaixo da sua bênção. Mas para que nós queremos a bênção? Por que a gente ora para ter bênção? Muitas pessoas querem bênção com o intuito errado, com a motivação errada. Eu tenho visto muitos carros aí, né? Esse carro foi Deus que me deu. É a dupla honra de Deus. Vejo muita gente associando a bênção a coisas materiais. Vejo muita gente associando bênçãos a ter uma casa nova, uma casa linda. Isso tudo também faz parte da bênção, mas isso faz parte de um pacote que vem quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida. Essa não é a prioridade de Deus. Isso tudo vem porque Jesus mesmo disse que os sinais seguirão os que crerem. Amém? Deus, Ele tem o melhor para os seus filhos. Os seus filhos comem a sua mesa. Os seus filhos recebem tudo dele. Não foi Paulo que disse? Se Deus não entregou o seu próprio filho, não poupou, aliás, o seu próprio filho, Ele o entregou, como não nos dará juntamente com o filho? Todas as coisas. Tudo que precisamos vem juntamente com o filho. Mas muitas pessoas associam a bênção só a coisas materiais. Me dá a bênção. Qual é a bênção? Casamento. Qual é a bênção? Para muitas pessoas, irmãos, bênção é ter um diploma. Bênção é ter, conhecer o mundo. Bênção é ter uma igreja com multidões. Mas o salmista está dizendo aqui que a bênção do Senhor, ela tem um propósito. O propósito da bênção do Senhor é que todas as nações sejam abençoadas através de nós.
As motivações hoje são muito erradas. Eu vejo isso que vou muito em encontro de pastores. Às vezes você chega e o irmão vai saudar você. Paz do Senhor, tudo bem? Quantos membros tem a sua igreja? Aí se você fala que a sua igreja tem 20 membros, você é um fracassado. Você é um desgraçado no ministério. Como se grandes coisas para Deus fossem só multidões. Grandes coisas para Deus é você realizar o seu propósito, o seu caminho profético, ainda que você alcance uma vida para o Senhor. E essa vida frutificando, você já cumpriu seu propósito profético. Paz do Senhor, quantos programas você tem feito por semana na televisão? Sua igreja arrecada muito? Quantos CDs você já lançou? Quantos livros você já lançou na sua vida? Porque para muitas pessoas isso é sucesso. Mas sucesso para Deus, irmãos, é nós cumprirmos o chamado do Senhor na nossa vida. Eu amo a oração que Jesus fez. Ele disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste a realizar. Jesus, ele recebeu do Pai um caminho profético. E eu creio que cada um de nós aqui tem também um caminho profético. A palavra do Senhor diz que Jesus nasceu de uma virgem para que se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que és a pequena dentre muitas, de ti sairá o Redentor. Jesus nasceu, foi para o Egito, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, e ele será chamado Nazareno. Deus falou e Jesus, ele não titubeou. Jesus escolheu ir no caminho profético. Jesus escolheu ir até o fim, consumando a obra que ele recebera do Pai. E para muitos o ministério de Jesus foi um fracasso. Teve 12, ainda foi traído por um. Foi pregado na cruz como um maldito, uma vergonha. Ministério fracassado, né? Mas lá na cruz ele pôde declarar: está consumado. Querido, tenha isso como meta na sua vida. Terminar a sua vida dizendo: eu te glorifiquei na terra, eu consumei, eu terminei a obra que o Senhor me deu a realizar. Não queira nada além do que Deus tem para a sua vida, e nada menos do que Ele tem para a sua vida. Não coloque limites onde Deus mandou tirar. Alarga as tuas tendas, e que as cortinas das tuas habitações se estendam, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Mas não queira tirar limites onde Deus colocou. Não removas os limites antigos colocados pelos teus pais. A bênção do Senhor. Tudo que Deus nos dá, tudo, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu carro, sua casa, é para que você possa ter um apoio para cumprir melhor o seu caminho profético. Tudo. Se você tem uma cama que é confortável, saiba que é porque você vai ter muito trabalho e vai precisar de ter um bom tempo de descanso, para levantar melhor, pronto para mais um dia na obra do Senhor. Se você tem um carro bom, glória a Deus. Significa que o Senhor quer que você vá mais longe, que você não fique a pé na estrada. O Senhor quer que você tenha um pouco mais de conforto para cumprir melhor o seu chamado. Tudo é um apoio de Deus para cumprirmos o nosso caminho profético, para que as nações sejam abençoadas através da nossa vida. Deus não nos dá nada sem propósito. Tudo que Deus nos dá tem um propósito, tem uma finalidade. Eu quero cumprir meu chamado. O pastor Bírio estava dizendo que eu me pareço com Jesus. Ai, irmãos, eu estou tão longe. Mas sabe que ontem minha oração à noite foi: Senhor, e quando eu chegar no céu, o Senhor olhe para mim e diga: faltou só um bocadinho assim, para você se parecer com meu filho. Porque o alvo de Deus para nós é esse. O alvo de Deus para a nossa vida é, como disse Paulo em Efésios 4:13, é que a gente chegue à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à maturidade,
e a medida da estatura perfeita de Cristo. E Deus nos chama de despenseiros da graça. Você que é um ministro, você que tem uma célula, você que lidera um ministério, pastor, eu acho que é um desafio muito grande para mim estar aqui falando para vocês, né? E recebendo essa palavra também para o meu coração. Mas a palavra nos chama, cada um de nós, de despenseiros da graça. E o apóstolo Paulo fala que Deus só requer uma coisa de quem é dispenseiro. Porque muitas vezes a gente que é dispenseiro, que está no ministério, irmãos, a gente está envolvido com tantas coisas. A gente quer fazer tanta coisa. Mas o Senhor está requerendo só uma coisa de nós. Abre comigo lá em 1 Coríntios 4. Pai. 1 Coríntios 4, Paulo fala assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Qual é a única coisa que Deus está requerendo de nós? Fidelidade. Fidelidade no quê? Na caminhada, na integridade, no pouco. Fidelidade na visão que recebemos do Senhor. Eu amo que o apóstolo Paulo disse para o rei Agripa: eu não fui infiel à visão celestial. Qual foi a visão que Deus deu para você quando você se converteu? Qual foi a palavra que o Senhor deu para você, que marcou a sua vida e foi um ativador do seu ministério? Fica nela, guarda ela, persevera nela. Não seja infiel à visão celestial. Não queira tomar atalhos, deixa Deus conduzir você no caminho que Ele tem para a sua vida. Porque ministério é pressão, né? Ministério, irmãos, é pressão de todos os lados. E Paulo está falando aqui nesse texto de 3 pressões que nós, pastores e líderes, passamos. Ele está falando aqui, no versículo 3, todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele está falando aqui de ser julgado por vós, ele está falando que há expressões de dentro da igreja. Esse vós aqui, ele está falando para a igreja. E nós líderes, nós somos pressionados de todos os lados. O meu segundo pastor, hoje ele é bispo da Igreja Metodista Wesleyana lá em Rondônia, mas ele era contra o ministério pastoral feminino por causa disso. Ele disse para mim um dia: eu não sou a favor do ministério pastoral feminino por causa das pressões do ministério. Porque eu acho que uma mulher não suporta as pressões que um homem suporta. São muitas as pressões, especialmente quando as mulheres estão, né, na TPM, que é, como é que é? Tratadas por Deus? Não, treinadas para matar, dizem, né? Mas é melhor trabalhadas por Deus, amém, mães? Realmente são pressões que nós vivemos. E ele tem uma cunhada que é uma pastora tremenda na América. E ele foi em Portugal nos visitar, pregou na nossa igreja, e ele disse para mim lá: olha, eu estou mudando o meu conceito em relação ao ministério pastoral feminino. Agora nós almoçamos com ele essa semana, e ele disse: nomeei uma pastora lá em Rondônia, uma mulher de Deus. Mas vou dizer para os irmãos, não é fácil. Não é fácil para você, pastor? Não é fácil para ninguém, né? O ministério é uma pressão de dentro da igreja muito grande. Tem muita gente dentro da igreja que acha que o pastor é empregado delas. O pastor é servo do Senhor. E muita gente quer tratar o pastor como um empregado. Tem gente que passa na porta do pastor 9 horas da manhã para ver se a janela está aberta, ou se ele ainda está dormindo, para sair falando. Você acorda 6 horas para trabalhar, o pastor com 9 horas com a janela fechada. Não é fácil, não. Eu não sei você que é pastor tempo integral, mas assim, os momentos que a gente mais tem livre para preparar-se, para buscar o Senhor, para ler e meditar, é de madrugada. Aí você que não sabe disso, por isso que às vezes seu pastor acorda tarde. Não é verdade, gente? As pressões são muitas. Eu tenho amigos missionários, graças a Deus nós não temos esse problema. Mas temos amigos missionários, pastores fora, que não podem colocar na carta informativa que eles têm uma TV plasma, senão os mantenedores cortam o sustento.
Não podem ver o pastor com carro novo. Ih, lá, você está vendo, irmã? A gente está dando dízimo lá, o pastor está andando de carro novo. A gente andando de ônibus. Pressões dentro da igreja. Tem um dia que o irmãozinho lá brigou com a sogra, com a esposa, chega no culto com a cara emburrada e senta no primeiro banco. Você está pregando aqui sobre graça, sobre amor, sobre a glória de Deus. O irmão está emburrado aqui. E às vezes é o irmão que vai ministrar um louvor e chega em cima do culto, da hora do culto, fala: pastor, hoje eu não ministro não, briguei com a minha esposa, hoje o meu chefe brigou comigo, não tem estrutura. Aí o pastor vai remediar. E aqueles que chegam em cima da hora de começar o culto: pastor, hoje eu não quero falar para você que eu não quero mais ficar nessa igreja não. Essa igreja aqui não sinto mais a presença de Deus, estou aí com os problemas com os irmãos. Aí o pastor vai pregar numa situação dessa. São as pressões. Pressões de chegar no final do mês não ter o dinheiro todo para pagar o aluguel da igreja, para pagar as contas. Problemas de casal brigando, ponto de se divorciar, muitos na liderança. Irmãos, o ministério, ele é envolvido por pressões. E Paulo fala das pressões de fora. O que as pessoas pensam de nós líderes? Que nós somos ladrões, que nós aproveitamos da boa fé das pessoas, que nós vivemos à custa do dízimo das pessoas. Nosso amigo, o apóstolo Gustavo Lara, da Argentina, contou para nós lá que ele foi fazer um seguro de vida e cobraram 3 vezes mais dele. E ele disse: mas por que para mim 3 vezes mais? Ele disse: porque o senhor é pastor. A classe que mais morre precoce hoje é a classe pastoral, infarto, derrame. Por causa das pressões, irmão, tá rindo, é verdade, né, irmão? Até assistindo o filme A Paixão, teve pastores que morreram no cinema, né? Você vê como é que os pastores andam fragilizados. São pressões de todos os lados. Mas Paulo fala aqui de uma terceira pressão que é a pior. É a pressão interna. Nem tampouco a mim mesmo me julgo. Essa pressão é a pior. É a pressão da cobrança interna. Da gente achar que tem que fazer, que a gente tem que ser melhor. É o perfeccionismo. Eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Não, você não tem que ter. Você não tem que fazer. Você tem que andar segundo o chamado de Deus para a sua vida. E agradar o coração de Deus sendo fiel no pouco. Querido, seja profundo em Deus e Deus vai se encarregar da abrangência do seu ministério. Tenha raízes profundas com Deus. Busque na fonte. Seja uma inspiração para as pessoas. Não somente de uma pessoa muito organizada, mas de uma pessoa que conhece o caminho para o coração de Deus, do coração do Pai. E aí, Deus vai se encarregar da extensão do seu chamado. Na semana passada eu ouvi um amigo falar que tem muita gente querendo voar. Tem muita gente que tem asas para voar, mas não tem raízes. Tem muita gente querendo voar, mas não tem raízes. E o filho pródigo, ele tinha asas, mas não tinha raízes. Mas o filho que ficou em casa tinha raízes, mas não tinha asas. E nós precisamos desse equilíbrio em Deus. Esse relacionamento profundo com o Senhor. E eu já aprendi que não é na minha força que as coisas acontecem. Por mais que a gente tente fazer, não vai na nossa força. Na nossa força vai por um tempo. Às vezes a gente está cansado, sabe? Eu quero dar um conselho para você. Você que é pastor, pelo menos de 6 em 6 meses, tem que tirar um tempo para sair. Porque uma mente cansada não consegue ouvir Deus. Uma mente cansada, ela não tem espaço para um novo de Deus. Saia de 6 em 6 meses, assim, abençoa o seu pastor. Se você não pode ir ao trabalho, abençoa o pastor. Eu quero que você tire uma semana com a sua família, vai passear um pouco, vai desaparecer a cabeça. Não fique telefonando, né, para ele todo dia, toda hora com problema. Não é na nossa força, nós temos que descansar no Senhor. O salmista, ele fala no Salmo 127 o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão, diga comigo, em vão. Em vão trabalham os edificadores. Alguém disse que nós temos que orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. É verdade, mas nós temos que confiar que Deus é que faz todas as coisas acontecerem. Eu estou nesse caminho profético. Então o salmista, ele faz essa declaração: Deus venha nos abençoar, que Deus venha ter misericórdia de nós e nos abençoar, resplandecer sobre nós o seu rosto, para que, versículo 2 do Salmo 67,
para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Diga comigo, as nações à minha volta estão precisando de uma voz. Nós estamos vivendo um tempo de crise de integridade. Antigamente, se você falasse que era um delegado, você era muito respeitado. Se você falasse que era um padre, você era muito respeitado. Se falasse que era um pastor, era muito respeitado. Hoje, as pessoas não estão nem aí, por causa da crise de integridade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, igreja, para sermos sua voz. Sabe, João Batista foi chamado pelo Senhor para abrir caminho para a sua primeira vinda. Nós, igreja, hoje, temos sido chamados pelo Senhor para prepararmos o caminho, porque Jesus está às portas. E quando perguntaram para João Batista, você é quem? Você é o Messias? Você é quem? O Elias? Eu sou a voz. Mas que voz? A voz do que clama no deserto. Por que ele fala que ele era a voz do que clamava no deserto? Porque João Batista, se a gente analisar o contexto, ele que era para ser o sumo sacerdote. Porque ele era filho de Zacarias, o sumo sacerdote. Mas lá dentro do templo estavam quem? Anás e Caifás, que foram corrompidos pelo governo romano, pelo Império Romano. E o templo expulsou Deus de lá. E Deus foi para o deserto e levou o profeta com ele, levou João Batista. Por isso que Deus começou a clamar no deserto. E João fala, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as suas veredas. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Deus está clamando nesse deserto. E Deus está querendo levar você como profeta para ser a sua voz. E quando alguém perguntar para você quem é você, não diga eu sou o ministro tal, eu sou o líder tal, não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho do Senhor, para viver a integridade, para demonstrar a glória de Deus. Porque Ele está vindo com a pá. Ele está vindo, seu caminho está sendo preparado. E pouco importa o lugar para onde Deus nos leva. Pouco importa. Porque lá estava assim de gente para ouvir a palavra através de João Batista, a voz do que clamava no deserto. Esse sistema, irmãos, de quem é santo ficando mais santo, de quem é imundo ficando mais imundo, está calando a nossa voz. A gente está se acostumando. Deus não chamou você para discipular só 1 e 2, para discipular uma célula, um pequeno grupo. Deus chama a igreja para discipular as nações, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, louvem-te os povos todos. E o salmista diz, e a bênção do Senhor virá, e as nações conhecerão, as extremidades da terra o temerão. Tem que acontecer que o mundo tem que ver Deus de tal forma na igreja, que o mundo vai dizer, como lá no Salmo 126, eles disseram, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. O que o mundo começou a dizer? Então se diziam entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por estes. Sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A bênção do Senhor não é para que a igreja fique cada vez mais rica monetariamente, mas para que as nações sejam discipuladas. Deus chama a igreja hoje para discipular as nações. Você sabe por que a África é o continente mais evangelizado do mundo, mas é o continente mais pobre e miserável? Porque não foi discipulado. A igreja por séculos tem entrado na África para pregar salvação em Cristo, mas não tem discipulado, não tem preparado as nações para viver hoje com Deus. Porque discipulado é reprogramar a mente. A mente do mundo está programada para viver na miséria, para seguir Satanás, para andar no sistema desse mundo, para andar na miséria, para só receber e nunca dar. O evangelho não. O evangelho, quando entra, tem que reprogramar a mente. Isso é discipulado. Tem um livro de uma autora chamada Landa Cope, que é muito bom, chama-se O Modelo Social do Antigo Testamento. Ela explora bastante essa questão. Todas as áreas da sociedade têm que ser alcançadas. Todas as classes da sociedade têm que ter lá uma voz.
Esse é o propósito da bênção de Deus. Discipularmos vidas. Jesus disse que nós temos que dar fruto. O que ele disse? Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós temos que discipular uma vida até ela começar a frutificar e já começar a discipular outra vida. Nós passamos 6 meses num tempo sabático. De vez em quando, temos que fazer isso. Por 14 anos, 12 anos, nós não tiramos esse tempo. E 6 meses o Senhor nos levou. E foi um tempo em que a gente transferiu a liderança das igrejas para os líderes e fomos. Bom, quando a gente voltar da América, a gente vai plantar uma igreja no centro de Lisboa. Isso está no nosso coração. Mas lá na América, um dia meu esposo estava tomando banho e ele falou assim, não, a gente não vai para Lisboa não. A gente vai lá para perto da Vila Africana. Não vamos não. Vamos sim, eu estou sentindo no meu coração. Irmãos, o Senhor preparou tudo, nós voltamos, o Senhor tem trabalhado, como ele disse, já temos 50 portugueses na igreja. 1 ano e meio que nós temos a igreja, pastor, estamos preparando um casal de portugueses para ficarem lá pastoreando. A equipe de louvor Bira só tem portugueses. É uma bênção, líderes de criança. Não que a gente não ame os brasileiros, amamos, mas os irmãos estão entendendo. Nós temos que estar por trás das nações, liberando-as, desatando seus dons, para que a bênção do Senhor venha através de suas vidas. E eu me lembro que um dia eu estava lá arrumando a igreja, ajeitando tudo. E 2 senhoras passaram num carro. Nós tínhamos lá 6 pessoas, mais ou menos, nessa época. E interessante que uma daquelas senhoras, ela é manicure. Ela estava fazendo unha numa menina que foi uma vez na nossa igreja. E essa moça fazendo unha disse assim, menina, eu estou muito mal, meu casamento está mal, eu estou precisando de Deus. Eu estou precisando de Deus. Ou então procurar aí uma ajuda, né, como o caso da bruxa. E essa moça disse assim, olha, aqui perto eu soube que abriu uma igreja, a pastora Cindy, conheço ela. É uma bênção, vai lá. E estou lá no domingo e passam 2 senhoras no carro. E aí eu mandei a Júlia, uma portuguesa, e lá, vai lá, Júlia, tu falas português é melhor, porque as pessoas veem os brasileiros, associam que é coisa de brasileiro. Ah, essa religião aí é coisa de brasileiro, isso é uma seita do Brasil. Então a Júlia foi e a moça disse assim, o que é a igreja da pastora Cindy? E elas falaram assim, que horas é o culto? 6 horas, então de repente a gente volta. Elas voltaram, no domingo seguinte elas voltaram com a irmã e o marido, com a tia e uma amiga. Aí no domingo seguinte, elas foram trazendo mais gente. E um dia estava lá e veio 2 homens com suas esposas, né, amigos. E os 2 rapazes fumando na porta da igreja, assim na porta de vidro. E do lado de fora tem um letreiro dizendo assim, não fume. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, agora vão passar na porta da igreja e vão associar a nossa igreja com pessoas que bebem, que fumam, né? Não vão nem saber que é uma igreja evangélica. Eu acho que eu vou lá falar para esses senhores fumarem lá do outro lugar. Quando eu estava indo para falar, não fumem aqui, por favor, vocês podem fumar um pouquinho mais para lá, o Espírito Santo disse assim, não fale nada. Se eles quiserem fumar dentro da igreja, deixa. Às vezes o Espírito Santo muda assim, muitos paradigmas nossos, né? E eu falei, meu Deus, eu vou deixar esses rapazes fumando. Pronto, eles fumaram e vieram assistir o culto. No domingo seguinte fumaram de novo. Eu quis ir lá falar e não consegui. O Espírito Santo me bloqueou de novo. Aí eles começaram a vir, continuaram a vir um dia na porta. Que quando acaba o culto eu sempre vou para a porta para saudar os irmãos. E eles estavam passando e eu disse para ele e a esposa assim, poxa, vocês têm vindo na nossa igreja. Eu queria conhecer mais vocês. Vocês são desviados? Vocês já pertenceram a alguma igreja evangélica? Ela disse assim, olha pastora, quando eu era adolescente eu entreguei minha vida para Jesus, mas nunca me batizei. Mas o meu marido hoje veio decidido a entregar a vida para Jesus, e a pastora não fez o apelo. Ele estava decidido. E eu disse, meu pai, todo domingo eu faço apelo. O dia que eu não fiz apelo, o irmão queria aceitar Jesus. Aí eu disse para ele assim, então você quer aceitar Jesus aqui agora? A filha esperando, né, para poder ir embora. Ele disse, não, pastora, não se preocupe, domingo que vem eu aceito. Aí eu disse, mas e se você morrer amanhã? E ele disse, ele começou a chorar. Aí ele disse, eu quero. Na porta, irmãos, chorando. O Bira conhece ele, né? Ele já fez coisas de internet na sua casa. Ele falou que conhece você, o Pedro Costa. Aí ele chorando, entregou a vida para Jesus. E ele era católico roxo, ele ia para Fátima, de joelhos, deitando sangue pela rua, pagando promessa.
E ele então ali chorando, entregou a vida para Jesus. Irmãos, ele chegou em casa e escreveu no Facebook assim, hoje, eu sei que é 14 de outubro, porque ele pôs, 14 de outubro, na porta da igreja, eu entreguei a minha vida para Jesus, para nunca mais voltar atrás. Todo dia 14, se você for no Facebook dele, você vai ver. Todo dia 14 de cada mês ele fala, hoje faz tantos meses que eu entreguei minha vida para Jesus na porta da igreja. A minha vida nunca mais foi a mesma. Mas ele fumava muito. E nós começamos, né, a trabalhar com ele, com a sua família. Hoje já tem uma célula na casa dele. Ele já é o sonoplasta da igreja. A esposa foi batizada no Espírito Santo. Já foram batizados o mês passado. Os filhos estão preparando para serem batizados. Isso é discipular. Ele tem um discipulador que cuida dele. Ela tem uma discipuladora. Porque o alvo de Deus para nós é que nós possamos discipular as nações. Se eu tivesse falado para aquele rapaz assim, não fuma aqui não, aqui não é lugar disso, ele nunca mais tinha voltado. Mas hoje já está frutificando. Você vai lá no Facebook dele, ele fala assim, nós temos um projeto social chamado Projeto Barnabé, ajude-nos, o meu contato está aqui, eu e a minha esposa e tal, encontro de casais, vai lá, sabe, já está trazendo vidas para o Senhor. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Cumpra o seu caminho profético, para que as extremidades da terra sejam abençoadas através da sua vida. Eu queria orar com você. Eu não sei se posso chamar os irmãos aqui. Pastor, posso? Você pode ministrar uma canção? Você pode ministrar aquela? Aquela. É. Ele já sabe. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você quer vir aqui à frente. Eu sei que essa é uma igreja que tem muita liberdade no Espírito. Eu sinto isso. Obrigada, amada. Olha como que igreja abençoada. Tem até aguinha. Obrigada. Obrigada. Ora labaxeira, calabaxeira, calabaxeira, labaxeira, labaxeira. Diga comigo assim, Deus só tem plano A. Só tem plano A. Deus só tem plano A. Só tem plano A. Diga assim, Deus não tem plano B. Ele é soberano. Você é plano A. Deus não escolheu você porque alguém rejeitou e não quis. Deus não chamou você porque alguém falou, não, eu não quero não. Você foi escolhido na eternidade em Deus. E ainda que você esteja passando por algumas pressões na sua vida, chega mais para cá, olha, tem mais lugar aqui. Ainda que você esteja passando por algumas pressões na sua vida, eu quero dizer para você que Deus é o Senhor. Como o pastor falou, Deus não colocou um ponto final, Deus colocou uma vírgula. A história continua. E nós todos estamos nessa estrada, buscando nos parecer com o Senhor Jesus. Querido, no seu chamado, busque se parecer com Jesus. Sempre se pergunte o que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria nessa situação. Como Jesus aconselharia. O que o Senhor faria nessa hora da madrugada. Quando alguém me chama para ajudar. O que o Senhor faria nessa situação. Quando alguém me rouba. Quando alguém me frustra. Quando alguém é desleal comigo. O que Jesus faria no meu lugar. E o Espírito Santo vai te guiando. E todas as frustrações vão sendo lançadas aos seus pés. Porque frustrações virão. Se Jesus ele recebeu um beijo de Judas, você não acha que vai receber também? Você acha que você é melhor que ele? Ele disse, não é um servo maior que o seu Senhor. Ore calabaxeira, calabaxeira, candarabaxeira, labar. Nas tuas mãos o coração vira um instrumento de músicas e os suspiros que dele saem ao ser tocado por ti são como melodias, são como harmonias que
expressam que a boca nunca foi capaz de reproduzir. Nas tuas mãos o coração vira instrumento de música, e os suspiros que dele saem ao ser tocado por ti são como melodias, são como harmonias que expressam que a boca nunca foi capaz de reproduzir. Gemidos inexprimíveis, sentimentos misturados tus com os meus com os teus. Gemidos inexprimíveis, sentimentos misturados teus com os meus com os teus. Quais são os teus? Quais são os meus? Senhor, nós queremos nessa hora declarar nosso amor por Ti e dizer como Paulo: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Graça extravagante, graça transbordante, graça que não entendemos. Chamou para uma viva esperança. Graça que nos chamou das trevas e nos transportou não para uma empresa, não para um negócio, não para um outro império, não para uma vida de escravidão, mas a graça que foi lá onde estávamos vendidos sob o poder do pecado, destinados ao inferno. A graça que foi lá e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. E nesse reino não há nada que a gente possa fazer para que o Senhor nos ame mais do que o Senhor já nos ama. Não é o número de igrejas que plantamos que faz o Senhor nos amar mais. Não é o número, Senhor, de células. Não é o número de dias que trabalhamos na casa do Senhor que vai fazer o Senhor nos amar mais do que o Senhor nos ama. Que vai nos tornar agradáveis diante do Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor já nos fez agradáveis assim no amado, no amado, no amado. E cada vida que está aqui, Senhor, nesse altar, cada líder, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, já é agradável ao Senhor, já é agradável ao Senhor por causa de Jesus. E cada um de nós pode ouvir do Senhor nessa hora o que o anjo disse, o que o Senhor disse para Daniel. Meu servo, homem muito amado, desejado. Minha serva, mulher desejada, mulher amada. Eu sei que alguns aqui têm sofrido incompreensões, frustrações, deslealdades. Alguns aqui têm recebido beijos de Judas. Mas o Senhor está dizendo: você é um homem muito amado. Eu desejo você. Eu quero você. Você é uma mulher amada. Você é uma mulher desejada. Oh, querido, Vamos fazer um som de muitas águas nessa manhã. Quando o povo de Deus começa a orar, quando
Quando o povo de Deus começa a adorar, quando o povo de Deus começa a fluir no Espírito, é como o som de muitas águas. Ali o Senhor passeia, ali o Senhor fala. Ali o Senhor faz trovejar a sua voz. Porque a voz do Senhor é poderosa. Porque a voz do Senhor faz tremer os desertos. Porque a voz do Senhor troveja, faz parir as servas. Despedaça os cedros do Líbano. Não importa, você não vive para agradar os homens. Você não vive para agradar as pessoas. Você não vive para agradar o sistema. Paulo disse, se eu vivesse para agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O Espírito Santo trouxe você nessa manhã para aquecer seu coração novamente. Você tem falado, Deus, eu estou tão seco. Deus, eu estou tão seco. Deus, o que eu preciso é de umas férias. Deus, o que eu preciso é deixar o ministério. Eu já não aguento mais ver gente. Deus, eu preciso procurar uma coisa secular para fazer da minha vida. Não, você precisa do reacender da chama do Espírito Santo no seu coração. Deixa Deus trazer à sua memória o que pode dar esperança. Deixa Deus reavivar as promessas. Deus não promete muito para fazer pouco. Deixa Deus restaurar a sua visão nessa manhã em relação àquilo que Ele já falou. E alguém vai falar de você daqui a alguns anos. E Ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Ele foi para aquela cidade para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. E Ele se tornou um grande pregador para que se cumprisse o que fora dito à sua mãe quando ele ainda estava no ventre. Ora labaxere candarabachore calabás. Era labarabachere candarabachore labás. Senhor, tua presença é tão maravilhosa. Tua presença é maravilhosa. Vem nos abençoar. Tem misericórdia de nós. Faz resplandecer teu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O Senhor já falou com alguns aqui sobre nações específicas. Quero dizer para você, querido, que aquele que começou a boa obra, Ele não fica no meio. Ele é o alfa e o ômega. Ele completa tudo aquilo que Ele começa. Você tem amado algumas nações, mas parece tão impossível. Sair da Jerusalém muitas vezes é uma barreira intransponível. Como eu vou chegar à Judéia, Samaria e nos confins da terra? Aprofunde-se em Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Quero ser fiel no pouco, porque eu sou dispenseiro da graça. Quero ser fiel. 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 E dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste a realizar. Oh, aleluia. Senhor, nós te louvamos essa manhã, Pai. Te rendemos graças, ó Deus. Meu Deus, nesse momento, Senhor, na tua presença ainda, Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer paz aos nossos corações, ó Pai. Meu Deus, tem muitas pessoas aqui nesta manhã, Senhor,
que precisam de um refrigério no seu ministério, Pai. Que precisam, Deus amado, de um renovo no seu ministério, Pai. Meu Deus, as lutas, as preocupações não podem ser maiores do que o chamado do Senhor, Pai. Meu Deus, as nações, as leis não podem ser maiores do que o chamado do Senhor na nossa vida, Pai. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, traz nessa manhã, Senhor, um renovo sobre os teus ministros. Traz nessa manhã, Pai amado, um renovo sobre a tua igreja, Pai. Meu Deus, sobre a tua palavra, Senhor, que recebemos nessa manhã. Meu Deus, que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos por aquelas portas, ó Pai. Mas que cada família aqui nessa manhã, Pai, meu Deus, tenha uma nova visão, Pai. Em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que têm estrutura, aqueles que têm raiz, como foi ministrado aqui, Deus, recebam asas para voar, meu Pai. E aqueles, ó Deus, que precisam de fundamento, de raiz, ó Pai, nesta manhã, Senhor, o Senhor venha tratar em nossas raízes, ó Pai, tratar em nós mesmos, ó Pai, para que verdadeiramente possamos dar frutos, ó Pai. Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai. Meu Deus, agradecemos a tua presença, agradecemos, ó Pai, pelo teu mover neste lugar, Senhor. Tira todo cansaço, tira toda opressão maligna, Pai. Tira, Deus amado, todo espírito de depressão, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira, Deus, a raiz de amargura, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar, Pai, que nós, ministros da tua palavra, Pai, venhamos morrer precocemente, Pai. Não. Mas que venhamos ser viçosos na velhice os nossos frutos, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, poder ainda contribuir com o teu reino na terra, Pai. Possamos ainda, Deus, sermos achados como dispenseiros fiéis nesse lugar, meu Pai. Verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus. Que nós não venhamos, ó Pai, empurrar a pedra para que ela se mova, Pai. Mas, ó Deus, venhamos empurrar, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor pede para nós. Ainda que ela não se mova, mas que nós possamos, ó Pai, fortalecer os nossos músculos, ó Pai. Porque a caminhada é longa. A caminhada é longa, Pai. Firma os nossos passos, ó Pai. Firma os nossos artelhos, Senhor. Firma, Deus amado, os nossos pés. Em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, nós te louvamos. Nós te bendizemos nessa manhã, Pai. Meu Deus, abençoa também cada pai que aqui está, Senhor. Abençoa com graça, com sabedoria, Pai. Nesse dia que comemoram aí, Pai, do Dia dos Pais. Que o presente do Senhor, Pai, seja a tua graça sobre cada um de nós que estamos aqui nessa manhã especial, Pai. Nós te rendemos graça, nós te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. Para sempre. Amém. A Ele a para sempre, amém. Aplauda o Senhor neste momento, querido, bem forte.